Muito bem, minha gente. Vou falar primeiro dos dois valores do que eu ainda quero ver com você, depois entramos no que. Você viu comigo até agora? Vamos lá, tela branca, ó. Os valores do C que nós vimos hoje, ó. Você viu comigo, primeiro, pronome apassivador. É aquele que forma a passiva. Ok. O PA, né? Depois você viu comigo o pronome indeterminador do sujeito. Então, esse é o PA, esse é o PIS. Tá. Depois você viu o pronome reflexivo, quando o sujeito age e ele mesmo sofre. Depois você viu o pronome recíproco, quando existe ideia de reciprocidade. Então, eu digo assim, ele se feriu com o prego. Ele feriu o amigo? Não, ele feriu ele mesmo. Pronome reflexivo, esse se. E eles se abraçaram emocionados. Um abraçou o outro abraçou o outro. Ideia de reciprocidade, pronome voz recíproca e o pronome é recíproco. Então, 4 valores do se nós já vimos até aí. Mas eu quero falar de mais 2 com você, que são muito importantes, gente, caem muito em prova. Até agora nós só vimos o se como pronomes, né? Pronome apassivador, pronome indeterminador do sujeito, pronome reflexivo, pronome recíproco. Agora, os 2 seis que você vai ver comigo são conjunções. Não são pronomes, são conjunções. E caem muito. Olha só. E nós usamos muito quando construímos as frases na língua. O primeiro é conjunção condicional. É aquele se, como diz o nome, que nós usamos para estabelecer uma ideia de condição. Condição. Eu vou dar um exemplo. Se chover, não haverá o show na Lapa. Se chover, não haverá o show na Lapa. Caso chova, né? Quer dizer, qual a condição para que não haja o show na Lapa? Que chova. Então, esse se é conjunção condicional. Fácil, não é? É aquele se que você troca pelo caso. Caso isso aconteça. E o outro se, conjunção também, só que conjunção integrante. Essa é assim. O se condicional você percebe pelo próprio sentido, que ele passa um sentido de condição. Conjunção integrante é assim. Quando você lê a frase, você encontra o se, e lendo a frase, você percebe que você pode substituir do se em diante por isto. Vou repetir. Você leu a frase, encontrou o se, e você percebe que você lendo a frase, você consegue substituir do se em diante por isto. Quer ver? Ele perguntou se haveria greve na fábrica. Ele perguntou se haveria greve na fábrica. Aí você encontrou o se, aí você faz assim, ó. Ele perguntou isto. Você troca do se em diante por isto, aquele se é conjunção integrante. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui na tela branca. Coloca aí, ó. Número 5, conjunção condicional. Que é aquele do caso. Vamos pôr o exemplo aí que eu dei, ó. Se chover, não haverá o evento. Pronto. E o outro, que é conjunção integrante. Que é o se que eu troco por isto. Dele em diante por isto. Então, eu digo, ele perguntou se haveria greve na fábrica. E aí, depois de ler a frase, eu faço isso, ó. Ele perguntou isto. Pronto. Esse se, então, é conjunção integrante. Prontinho. Então, minha gente, você tem agora 6 valores do se para estudar.
Parece complicado, mas não é. Mas você precisa saber distingui-los dentro de uma frase. A banca diz assim, às vezes, na questão. Em suas duas ocorrências no parágrafo, linha tal e linha tal, o termo se apresenta idêntica classificação. Na linha tal e na linha tal, o se apresenta idêntica classificação. Aí você volta à linha, vê que aquele se é conjunção integrante, você troca por isto. Aí você vai à outra linha e vê que aquele se é pronome reflexivo. Então, os dois apresentam idêntica classificação, você vai marcar que não. Um é conjunção integrante, o outro é pronome reflexivo. Mas você tem que saber distingui-los. Tá bom? Ok, muito bem. Vou até colocar uma frase aqui, duas frases, com uns 6 para você tentar descobrir. Então, vamos lá. Vou colocar aqui umas frases. Veja bem. Pronto, 4, 6 aí. Vamos ver se você consegue matar os valores desses 6. Dá uma pausa aí, descobre os valores e vem assistir a correção comigo. Ok? Então vamos lá. Ele se culpou muito. Olha bem, gente, ele se culpou. Ele culpou quem? Ele mesmo. Então, pronome reflexivo. Perfeito. Agora interpreta. Ele se culpou muito. E se o pai não lhe perdoasse, ele ficaria deprimido. Augusta, não teria que ser se o pai o perdoasse? Deixa eu explicar isso para você. Verbo pagar e verbo perdoar são transitivos diretos de coisa, mas são transitivos indiretos de pessoa. É perdoar a alguém. Então, é perdoar a ele, e a ele ali, tá? Então, se o pai não lhe perdoasse, ficaria deprimido. Se o pai não perdoasse. Caso o pai não. Então, eu troquei por caso. Isso aqui é a condição. Quer dizer, qual a condição para que ele ficasse deprimido? Né? Que o pai não perdoasse. Então, isso aqui é conjunção condicional igual a caso. Pronto. Agora, na de baixo. Se houver a prova, contratar-se-ão vários fiscais. Se houver a prova, quer dizer, caso haja a prova. Conjunção condicional. Ok, igual a caso. Agora, contratar-se-ão vários fiscais. Essa eu fiquei em dúvida, Augusta. Pensei que era PIS, indeterminador do sujeito. Para e pensa. Lembra do que eu disse? Que quando é indeterminador do sujeito, o verbo está sempre no singular? Então, de cara, não pode ser PIS, porque o verbo está no plural. Para e pensa. Dizer contratar-se-ão vários fiscais é o mesmo que dizer vários fiscais serão contratados. Vários fiscais serão contratados. Qual sujeito? Vários fiscais. Então, não é, isso aí não é indeterminador de sujeito. Não deu para trocar? Vários fiscais serão contratados? É uma passiva, gente. Se é uma passiva, esse ser só pode ser PA, pronome apassivador. Pronto. Muito bem. Então, repito. Esses 6 valores do C você vai estudar com carinho, porque eles caem muito em prova. Tá bom? Agora vamos falar dos valores do que também são igualmente importantes. Vamos lá. Valores do que? O primeiro que aparece aqui é o pronome relativo. Gente, como nós usamos isso, tanto quando falamos quanto quando escrevemos, usamos muito o pronome relativo. Como é que eu vou saber que um que é pronome relativo numa frase, Augusta? Sempre que você puder substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais.
O qual, a qual, os quais, as quais. Não tem erro. Deu para trocar o que na frase por o qual, a qual, os quais, as quais, mesmo que haja uma preposição e seja do qual, da qual, dos quais, das quais, no qual, na qual, não importa. É pronome relativo. Tá? Número 2, pronome interrogativo. Gente, o nome já está dizendo, né? É aquele que eu uso para abrir uma pergunta. Vou dar um exemplo do pronome relativo, né, que eu não dei. Eu digo assim, ó. A cidade que visitei é fria? A cidade que visitei é fria. Aí você tem que descobrir o valor desse que. Você faz assim. A cidade a qual visitei é fria. A cidade a qual visitei é fria. Perfeito. A cidade a qual visitei. A cidade que visitei. Então é pronome relativo. Muito bem. Agora, pronome interrogativo, como eu disse, como diz o nome, é aquele que eu uso para abrir uma interrogação. Para abrir uma interrogação. Eu digo assim, que faremos nas férias? Que faremos nas férias? Não abriu a pergunta? Então, pronome interrogativo. Número 3, conjunção integrante igual a isto. Augusto, então é igual ao C? É igual ao C. O que também pode ser conjunção integrante. Aliás, na nossa língua, as duas conjunções integrantes que temos são o que e o se. Se eu digo assim, ele disse, olha bem, ele disse que viria. Ele disse que viria. Você faz assim, ele disse isto. Deu para trocar do que em diante por isto? Conjunção integrante. Ele perguntou se haveria greve na fábrica. Ele perguntou isto. Então, o se é conjunção integrante. São as duas conjunções integrantes que nós temos na língua. Repito, o que e o se. E eu as descubro quando eu posso substituir do que ou do se em diante por isto. Tá bom? Depois eu vou dar uns exemplos aqui. Número 4, conjunção comparativa. Gente, o nome já está dando a cola. Aquele que vai ser conjunção comparativa quando ele estiver fazendo o que na frase? Estabelecendo uma ideia de comparação. Quer ver? A gente usa muito. Nossa, esse doce é mais gostoso que o outro. Este doce é mais gostoso que o outro. Eu não estou comparando os dois doces? Então, esse que é exatamente o elemento que traz a ideia de comparação para a frase. Então, esse que é a tal de conjunção comparativa. Aquela prova foi mais difícil que esta. Aquela prova foi mais difícil que esta. Eu não estou comparando as duas provas, o grau de dificuldade das duas provas. Então, este que, conjunção comparativa. Deixa eu até falar uma coisa para você aqui pertinho. Quando nós usamos a comparação, muitos alunos têm dúvida e perguntam assim, Augusta, qual é o certo? Esta prova foi mais difícil que a outra ou esta prova foi mais difícil do que a outra? Tanto faz. Mais difícil que ou mais difícil do que? Tanto faz. As duas formas são igualmente corretas, tá bom? Depois, conjunção consecutiva. Gente, o nome está dizendo consecutiva. Introduz uma ideia de consequência. Quer ver? Ele comeu tanto que passou mal. Comeu tanto foi a causa. Passar mal não foi a consequência? Então, ele comeu tanto que, consequentemente, passou mal. Então, se aquele que está introduzindo uma ideia de consequência, passar mal foi a consequência, ele é a conjunção consecutiva. Tá bom? Depois, tem mais. Advérbio de intensidade. Augusta, pelo amor de Deus. Eu me lembro claramente de ter aprendido na escola que os advérbios de intensidade são muito, tão, demais. Agora você vem me dizer que o que pode ser advérbio de intensidade? E digo mais a você, nós usamos muito. É, Augusto? Quer ver? Se você vira para mim e diz assim, eu pergunto assim a você, você fez a prova de tal lugar? Você diz, fiz. Caramba, Augusta, que difícil, hein? Muito difícil. Quando você diz, que difícil foi a prova, não é o mesmo que dizer muito difícil? Então esse que aí, antes de difícil, é advérbio de intensidade. Quer ver uma coisa?
Você vai fazer uma visita a um lugar e diz assim, nossa, que lindo esse lugar. Que lindo. É o mesmo que dizer, muito lindo este lugar. Então, aquele que lindo, aquele que é advérbio de intensidade. Você troca pelo muito, quão lindo é este lugar. Você troca pelo muito, você troca pelo quão, então é advérbio de intensidade. Ok? Muito bem. Substantivo, gente. Quando é que o que é substantivo? Ele é acentuado e precedido de um artigo. Acentuado e precedido de um artigo. Condições para que ele seja substantivado. Eu digo assim para você, quer ver? Havia um quê de insegurança em seu olhar. Havia um quê de insegurança. Observe o artigo indefinido antes dele. E ele vem acentuado. Não tem erro. Aquele que é substantivo. Sempre acentuado e precedido de um artigo. Pode ser definido, indefinido. Palavra de realce ou partícula expletiva. Augusta, pelo amor de Deus, o que é isso? É aquele que não serve para nada na frase. Então, para que eu preciso aprender? Precisa aprender porque nós usamos muito e cai muito em prova. E nós usamos demais, gente. Quer ver? É aquele que, repito, que você pode tirar da frase e não faz falta para a frase, para o sentido. Normalmente, ele vem preso ao verbo ser. Mas não é obrigatório, tá? Isso não é obrigatório. Normalmente, quando eu tiro esse que, quando eu posso tirá-lo e não faz falta, eu tiro também o verbo ser. Eu tiro os dois no pacote. Quer ver? Você vai ver um exemplo aqui, você vai entender. Foi ele que resolveu o problema. Presta atenção a essa frase. Quando eu digo isso para você, foi ele que resolveu o problema, o que eu estou querendo dizer, na verdade, de importante é, ele resolveu o problema. Olha aqui. Ele resolveu o problema. Então, você observa que você tira o que e você tira o verbo ser. Percebeu que quando eu tirei os dois? E não fez falta para a frase. A frase continuou com lógica e coerência. Ele resolveu o problema. Sem o que e sem o foi. Se eu posso tirar esse que, ele é palavra de realce. Ou partícula expletiva. Ele recebe esses dois nomes igualmente certos, tá bom? Pronto, vamos ver outro exemplo? Olha só. Eu brinco até dizendo assim, o carioca então usa demais isso. Nós falamos muito assim. Que é que faremos nas férias? Que é que faremos nas férias? Eu ainda digo, nós cariocas nem falamos que é que faremos, né? Falamos como? Que, né? É que faremos nas férias? Que. Enfim, na verdade, o que eu estou querendo perguntar aqui é o seguinte, que faremos nas férias? Que faremos nas férias? Esse primeiro que é o pronome interrogativo, está abrindo a pergunta. Mas aquele outro que, eu tiro. Que faremos nas férias? Aquele é e aquele que, eu tiro e não fazem falta. Olha lá. Que faremos nas férias? Esse aqui é o pronome interrogativo. Esse e esse eu posso tirar. Então, se eu posso tirar esse aqui, é palavra de realce. Olha que legal isso, hein? E aí o aluno que não se toca disso, ele acha que eu não posso tirar nenhum dos dois, que os dois têm a mesma classificação, tá bom? Muito bem. E o último, número 9, preposição. Esse é pior ainda. O aluno olha para mim e diz assim, Augusta, pelo amor de Deus. Eu me lembro muito bem disso, porque eu estudei as preposições na escola, naquela época eu tinha até que decorá-las. E eu decorei, olha só, Augusta. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Não tem que não. Pois é. Na nossa língua, gente, nós temos alguns verbos que, dependendo do sentido, eles vêm com a preposição de. Assim, quer ver? Eu tenho um carro. Verbo ter aí com sentido de propriedade, né, de posse. Agora, eu tenho de estudar para passar.
Esse verbo ter aí não está com sentido de obrigação, de dever? Pois bem, eu tenho de estudar para passar. Hoje, antigamente só se aceitava essa forma com a preposição de. Hoje aceitam-se as duas. Eu tenho de estudar para passar ou eu tenho que estudar para passar. As duas. Pois bem, quando a banca diz a você, eu tenho que estudar para passar, e ela pergunta o valor deste que, este que não está, na verdade, substituindo a preposição de? Eu tenho de estudar, eu tenho que estudar. Se ele está substituindo a preposição de, qual o valor deste que nesta frase? Preposição. Anota aí, ó. Eu tenho que, e esse que é igual ao de, estudar. Então, se ele é igual ao de e o de é preposição, o valor dele aqui também é de preposição. Prontinho. Augusta, eu vou ter que saber esses 9. Gente, olha só. Eu poderia ter escolhido e falar com vocês só de 5, mas sabe que eu fico assim com aquela coisa? Nossa, vamos pecar pelo excesso, vamos dizer que a banca cobre um valor desse e eu não abordei com eles em sala? Então, dá uma estudada nesses 9 e você vai ver também que não é nada do outro mundo, não. Tente, tá? Aqueles 6 valores do C, esses 9 valores do Q. Eu vou colocar umas frases aqui para você tentar descobrir sozinho o valor esses valores do quê? Vamos lá? Então vamos. Tela branca aqui, vamos lá. O que ouviste de resposta para a pergunta que fizeste? Interrogação. Ele, mais sensato que o irmão, dirige a empresa que herdaram. Aqui eu vou querer esse que e esse que. Aqui também, os dois. Vamos ver outra. Ele leu tanto que ficou com dor de cabeça. Outra. Pedi que os atletas que chegavam se apresentassem ao grupo. Gente, aí eu vou aproveitar o gancho, vou pedir o que daqui, o que daqui e o C também. Então, vamos lá. Ele disse que reformaria o hotel que comprou, vírgula, maior que o da pequena cidade do interior. Aí eu quero esse que, eu quero esse que, eu quero esse que. 3 que's. Vamos ver outra. Deixa eu ver. Mais difícil que a anterior. Esta prova trouxe questões que suscitaram dúvidas. Olha bem, então vamos lá. Você vai dar uma pausa aí, vai tentar fazer sozinha. Essa foi a primeira, essa foi a primeira. Ok, dá uma pausa, tenta descobrir o valor desses Q's e aí vem
volta e assiste comigo ao comentário, as correções. Ok. Que ouviste de resposta para a pergunta que fizeste? Gente, que ouviste de resposta? Esse que não está abrindo a pergunta da pessoa? Então, é um pronome interrogativo. Abre a interrogação. Beleza. Agora vamos ver o outro. Que ouviste de resposta para a pergunta que fizeste? Para a pergunta a qual fizeste? Pergunta que fizeste. Pergunta a qual fizeste. Dá para trocar esse que por a qual? Dá. Então, pronome relativo. Não tem erro. Quando eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo. Então, vamos anotar aí? Esse aqui é pronome interrogativo. Esse aqui é pronome relativo. Igual a qual. Pergunta a qual. Ok. Agora outra. Ele, mais sensato que o irmão, dirige a empresa que herdaram. Olha bem. Ele, mais sensato que o irmão. Gente, é óbvio, quando eu digo isso, mais sensato que o irmão, que eu estou comparando os dois. Ele ao irmão. Ou não estou? Se eu estou comparando, o elemento que exatamente me ajuda a formar essa comparação é este que, conjunção comparativa. Então, quando você percebe a comparação, aquele que é a conjunção comparativa. Então, vamos anotar. Conjunção comparativa. Agora, ele, mais sensato que o irmão, dirige a empresa que herdaram. E aí você faz assim, dirige a empresa a qual herdaram. Dá para trocar por a qual. Pronome relativo. Não tem erro. Igual, igual a qual. Muito bem. Outra. Ele leu tanto que ficou com dor de cabeça. Olha bem, hein? Ele leu tanto que ficou com dor de cabeça. Ler tanto foi a causa. Qual foi a consequência? Ficar com dor de cabeça. Então, aquele que ali está introduzindo a consequência, sim, então é conjunção consecutiva. A banca, numa prova, pode dizer o seguinte, gente, que uma frase como essa, ele leu tanto que ficou com dor de cabeça, que nesta frase você encontra uma relação semântica, e quando a banca fala de relação semântica, ela fala de sentido, que você encontra orações numa relação semântica, respectivamente, de causa e consequência. Você vai marcar certo. A primeira é a causa, ler tanto. A segunda é a consequência, ficar com dor de cabeça. Agora, se a banca dissesse que essas orações apresentam uma relação semântica, respectivamente, de consequência e causa, errada. Porque respectivamente quer dizer nessa ordem. E nessa ordem é a primeira causa, que foi ler tanto. Depois a consequência, ficar com dor de cabeça. Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui é conjunção consecutiva. Agora, pedi que os atletas que chegavam se apresentassem ao grupo. Pedi isto. Conjunção integrante. Eu troquei do que em diante por isto. Conjunção integrante. Agora, atenção. Pedi que os atletas, os quais chegavam, troquei por os quais. Pronome relativo. Ó, igual a os quais. Então, eu pedi, agora interpreta. Eu pedi aos atletas que chegavam que se apresentassem ao grupo. Não é apresentassem os outros amigos, que eles se apresentassem a si próprios. Então, pronome reflexivo. Pronome reflexivo. E tem mais uma. Ele disse que reformaria o hotel. Ele disse isto. Troquei do que em diante por isto. Conjunção integrante. Ele disse, ó, isto, tá vendo? Ok. Agora,
que reformaria o hotel que comprou. O hotel o qual comprou. Dá para trocar por o qual? Dá. Pronome relativo. Ok. Agora, hotel que comprou maior que o da pequena cidade do interior. Hotel maior que o da pequena cidade do interior. Gente, se eu digo que o hotel é maior que o da pequena cidade, eu não estou comparando os dois hotéis? Tamanho? Então, esse que? Conjunção comparativa. Pronto, minha gente. Por hoje estão livres de mim. Então, você vai estudar vozes verbais, aquilo tudo que eu expliquei. Vai estudar aqueles valores do ser e vai estudar os valores do quê? É pouca coisa para estudar? Não, é muita coisa, eu sei. Mas são assuntos importantíssimos a que você deve dar muita atenção e carinho. Tá bom? Porque no próximo encontro, na próxima aula, vem mais coisa por aí. Não é isso? Beijo grande para você, bons estudos.